palavra e nós vamos dar continuidade a esse tema, antropologia, estudo do homem. Quem diz o homem diz a mulher também. Então lápis e papel na mão para você anotar. Tem muitos textos hoje e eu vou correr aqui, mas nós vamos dar continuidade. Então eu falei primeiro sobre a criação, agora eu vou falar a condição original do ser criado homem. Então nós lemos lá, né, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e agora eu vou ler só para relembrar o 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, em primeiro lugar, possuía a imagem de Deus, Gênesis 1, 27, e eu quero que você abra aí comigo também um pouquinho para frente, capítulo 5, versículo 1, diz: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Ou seja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Fala em vários textos, já anotei alguns aqui. No capítulo 9, versículo de número 6, diz assim: Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, nós somos a imagem desse Deus. E não denota uma semelhança física. Então anote aí, Colossenses 1,15. Colossenses capítulo 1, verso 15. Diz assim: O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então, ou seja, que semelhança é essa? Não é algo físico, né? Mas é algo invisível. E em João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é Espírito, e importa os que o adoram, adorem Ele em Espírito e em verdade. Então, ou seja, assim como Deus é Espírito, né, nós sabemos que nós temos que adorar Ele dessa forma, em Espírito e verdade. Segundo lugar, pode significar uma imagem e semelhança formal, ou semelhança quanto à forma. Filipenses 2, eu vou falar os textos, eu vou ler só um. Filipenses 2, 6, Salmos 17, 15, Números 12, versículos 7 e 8, Hebreus 1, versículo 3, Isaías 6, verso 1, Atos 7, 56, 1 João 3, 2. Então eu vou ler Isaías 6, 1. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então, ou seja, ele tem uma imagem, ele tem uma semelhança formal, né? Pode ser que, né, nessa semelhança formal é que nós parecemos com ele. Não sabemos, porém, ele inclui, né, sobre ele essa natureza intelectual, moral, emotiva, ainda que conte uma substância que seja espírito, porque os que adoram têm que adorar ele em espírito e em verdade. Em terceiro lugar, poderia referir-se a uma semelhança também como sendo triuna, o homem sendo um ser tríplice e Deus sendo um ser triuno. Então, versículos para você anotar aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Corpo. Mateus capítulo 26, versículo 12. Alma.
Mateus capítulo 26, verso 38, Espírito. Mateus 27, 50. Então esses textos falam. Então eu vou ler aqui Mateus 27, 50, só para a gente ver o que diz lá. Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 50. Nós estamos falando na condição original do ser humano, tá? 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E os outros textos falam sobre o corpo e falam sobre a alma. O nosso Deus é um ser trino. Nós também somos trino. Corpo, alma e espírito. Poderia ser essa semelhança que diz lá em Gênesis 1, 27. Sem dúvida, inclui também uma imagem pessoal. Tanto de Deus como o homem possuem personalidades, né? O homem tem suas personalidades, cada um tem a sua personalidade. Você tem a sua, eu tenho a minha, mais forte, mais marcante. Poderia ser essa semelhança nesse aspecto, na imagem, na personalidade, ou seja, naquilo que o homem ele tem como personalidade. E quando Moisés, lá em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14, diz assim, Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de nossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou o que sou, enviou vós. Eu sou o que sou, enviou vós. Então olha que personalidade forte, né? Então assim, pode ser a imagem segundo a personalidade. Quinto lugar, pode ser em relação à existência interminável do homem. Porque Deus, ele é um Deus interminável. Deus, ele é eterno. E o homem também é eterno. O homem, ele vai viver a eternidade com Deus, quem diz o homem diz a mulher, ou vai viver a eternidade nas trevas. O homem não vai ser detonado e destruído e acabado. O homem vai existir por toda a eternidade. Depende de onde ele vai passar a sua eternidade. A existência interminável é uma semelhança que nós podemos levar em consideração do homem para com Deus. O diabo não vai poder nos destruir e aniquilar a nossa vida. Porque ele não vai ter esse poder. Ele vai poder atormentar o homem eternamente. Aqueles que forem com ele. Eu e você não. Nós vamos para a glória com o Senhor em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 46. Depois você vê lá, preciso correr. Sexto lugar, certamente significa uma semelhança intelectual e moral. O homem foi criado à imagem de Deus, possuindo faculdades, inteligência, uma natureza santa, com responsabilidade de desenvolver um caráter santo. Essa foi a condição original que o homem foi criado. Infelizmente, o inimigo, ele fez o quê? Ele fez aquilo que é o paralelo, o genérico, deixou o original. O inimigo fez o homem sendo genérico, sendo algo de segunda linha, terceira linha. Mas nós somos criados originalmente conforme Deus. Colossenses capítulo 3, verso 10, para você anotar aí, depois você passar limpo nesse rascunho todo. Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem,
que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então o homem foi criado, aleluia, louvado seja Deus, a imagem de Deus originalmente. Ele foi formado com inteligência, com sabedoria, com graça. Aleluia! O homem se assemelha a Deus pelo fato de possuir natureza racional. O homem compreende Deus por motivo dos sinais de inteligência no mundo ao seu redor. A razão do homem corresponde à razão de Deus. Aleluia! Ao ser criado o homem, ele teve inteligência suficiente para pensar, raciocinar, falar, tirar conclusões, tomar decisões. Pôde selecionar nomes apropriados, aleluia, entre os animais. Divinamente, ele pôde nomear aqueles animais. Cada situação, o homem, ele agiu corretamente. Aleluia, né? Muitos daqueles animais, ele deu nome, os nomes apropriados, dentro daquele vocabulário que Deus deu para ele divinamente, para nomear cada animal, e foi capaz de exercer domínio sobre eles. Aleluia, louvado seja Deus. Animais irracionais. Muitos desses animais podem dizer que ultrapassam o homem em sagacidade, no seu instinto. O que é instinto? É um impulso cego, não meditativo, que leva os animais a fazer certas coisas sem saber por que o fazem. Nem importa melhorar a forma de fazê-lo. As aves migratórias fazem a sua jornada hoje como faziam há 1000 anos atrás. Aleluia. Então assim, o homem, ele é tremendo. Ele é a criação de Deus. Ele é a imagem de Deus. Então a forma original não pode ser perdida. Cada um tem a sua forma original em Deus. Cada um tem a sua digital diferenciada aqui nessa terra. E em Deus também. Você é único para Deus. Você é filho, você é filha. Então não se perca na condição original tua. Não deixe colocar um rótulo de genérico em você. Nós vamos finalizar por aqui. Estaremos dando continuidade. Vou falar sobre o próximo e vai ser sobre a queda, a provação e a queda do homem. Shalom Adonai.